Oi, tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo. E hoje trago para você um assunto que é bem interessante, que é o medo nas crianças. Por que eu vou falar sobre isso? Porque tem que ser falado. Então, vamos lá. O medo é uma emoção de resposta do nosso cérebro, da nossa consciência, na verdade, a situações que nos geram perigo. Em teoria, o medo é isso, né? Se a gente estiver prestes a ser atacado por um urso, a gente vai sentir medo. Então, o medo é isso, é essa sensação, esse alerta, né, essa sensação de alerta que vem diante de uma situação de perigo. Porém, algumas coisas acontecem quando o assunto envolve as crianças, que infelizmente alguns adultos esquecem da importância que a influência deles tem para uma criança, principalmente quando ela está começando a se conhecer como gente nesse mundo. Então, a influência do adulto que está por perto dessa criança é de suma importância, porque vai ajudar na formação da percepção que ela vai ter do mundo. Essas percepções que são geradas, elas eventualmente vão ficar com essa criança durante toda a vida dela. Algumas vão mudar, outras persistirão. O que é importante pensar aqui? Que muitas vezes os adultos acabam fazendo uso do medo como uma ferramenta de intimidação, de persuasão, de controle. E atualmente, pasmem, mas também os adultos estão usando de medo nas crianças para gerar vídeos engraçados. Tem até isso. E eu mesma vi um vídeo desses outro dia, me chamou bastante atenção e foi um dos motivadores de eu resolver fazer esse vídeo para você. No vídeo que eu assisti, mostrava então uma criança, sei lá, seus 2, 3 anos, não dava para saber, a criança com uma faquinha de brinquedo na mão e o adulto que estava perto dessa criança estava com o que seria um braço de brinquedo no lugar do braço real, ou coisa assim. E daí a criança passou a faquinha no braço e cortou o braço, né? A criança ficou apavorada. Tipo, imagina o adulto fazer isso com uma criança, né? Pra quê? Do meu ponto de vista, a criança tem que ser inserida, ela tem que estar inserida num ambiente de segurança. E os adultos que estão por perto dela têm que ser aqueles adultos em quem ela pode confiar. Ela tem que poder confiar nessas pessoas. Afinal, se não puder confiar nos pais, em quem que ela vai confiar nos seus primeiros anos de vida? Então, para os pais é muito importante fazer brincadeiras que sejam salutares, né? Que acabem motivando a criança no aprendizado, esse tipo de coisa, no divertimento, que não seja uma forçação, né? Mas não essas brincadeiras que acabem gerando o medo, porque o medo não é uma emoção positiva, né? Principalmente porque não está acontecendo de fato uma situação que exija que ela tenha o medo, aquela situação está sendo forçada. Então vamos imaginar o seguinte, por que eu estou falando isso? Eu já vi acontecer, mas vamos imaginar o seguinte, que tem uma mãe que está com seu filho lá de 2, 3 anos, sentadinho naquela cadeirinha onde a criança fica para comer as paradinhas dela lá. A mãe coloca vegetais num pratinho para que a criança coma, né? Vegetais são saudáveis, fazem bem, as crianças todas deveriam comer. E os adultos também, né? Tem adulto que não come. Só que a criança se recusa a comer esses vegetais, então o que a mãe faz? A mãe vai até o quarto dessa criança e pega um palhacinho. E ela coloca esse palhacinho de pé numa cadeira do lado da criança, olhando para a criança, né? Com a cara voltada para a criança, e fala o seguinte: se você não comer seus vegetais, o palhacinho vai te pegar de noite. Só de ela falar isso daí, a criança pode comer tudo que tiver ali, né? Porque já está gerando uma situação de desconforto para a criança naquele momento. Se ela comer, ela vai ficar com medo igual, e se não comer, vai ficar com mais medo ainda. Porque daí ela já vai pensar que de noite realmente alguma coisa vai acontecer. Então, olha o estrago que uma ação simples de persuasão acabou causando aí na percepção da criança. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque esse medo que foi gerado por esse simples ato de uma mãe tentando fazer o bem para o seu filho, tentando incentivar o filho a comer os alimentos mais saudáveis, gerou um medo que pode acompanhar a criança durante toda a fase adulta dela também. E daí quando ela cresce, então, ela pode ter um medo ali descabido de palhaços, de verdade, por conta desse simples momento. Então, os pais, eles não pensam nesse tipo de coisa. A grande maioria dos pais não pensa.
A grande maioria dos pais faz o quê? O filho tá chorando, dá um docinho e deu pra bola. Acabou. Então, fazer o filho ficar quieto. Mas isso acontece. Por que resolvi trazer esse assunto, né? Como eu já falei antes, é um assunto que necessita ser tratado. O ser humano já nasce aqui nesse mundo inserido num contexto de medo. Por quê? Então, tem algumas religiões que trazem justamente o medo para as pessoas. Por quê? Porque temos que controlar as pessoas através do medo. Então, como eu disse, o medo pode ser usado como uma ferramenta de controle. E o que eles fazem? O que nós temos aí? Então, a gente já nasce com medo, conhecendo uma história de que existe um Deus que é todo poderoso e que é vingativo também, né? Que é punitivo, na verdade, não é vingativo, é punitivo, né? Se você fizer caquinha, você vai pagar. E também tem o demônio, que seria uma entidade que se equipara a esse Deus e que está ali para te cutucar com tridente, né? Depois que você morrer. E tá ali para te tentar também durante a tua vida e te fazer coisas que não são corretas. Então você já é instruído ao fato de que, se você errar, se você pecar e tem uma lista grande de pecados, você vai parar lá no caldeirão do capeta. Então a gente já nasce num contexto assim. Pelo menos eu nasci num contexto desses aí. Só isso daí, só você saber que, se eu fizer alguma coisa que é errada, eu vou pro inferno. Você já fica atormentado ali o resto da vida. E daí precisa acontecer algumas coisas para que essa ideia caia por terra. Mas eu acho que o episódio que mais marcou a minha vida com relação ao medo foi uma vez que eu lembro que eu tinha uma tia e a gente estava na casa da minha avó. Estava eu, minha prima e minha tia. E a minha tia começou a falar sobre o tal do demônio, que o demônio estava lá na casa, que não sei o quê. E falou um monte. Aquela minha mente de criança, depois de ouvir tanta coisa que ela falou, tava com medo de ficar na casa. Tava olhando assim para trás do sofá e tava achando que tinha coisa lá. Tava sentindo medo, sabe? Com muito medo. Então é esse tipo de coisa que tem que ser evitado, sabe? Se você é um adulto, seja responsável. Não espalhe o medo para a criança. O pai e a mãe têm que dar o sustento para a criança, logicamente, mas também eles são responsáveis por toda a base da vida dela. Tudo que a gente vê, a forma como a gente vê o mundo é uma percepção, né? É apenas uma percepção. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.